Gênesis capítulo 5, versículo 24, está escrito o seguinte: Enoque andou com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus o tomou. A Bíblia garante que os que andam pela fé andam com Deus. Enoque foi o pai de Matusalém, avô de Noé. Matusalém foi o homem que mais viveu sobre a face da terra, 969 anos. Diz a Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 5, versículo 24, que o Enoque andou com Deus e nunca mais foi visto, porquanto Deus o tomara. Deus se agradou tanto de Enoque que o levou para junto de si. Esse até hoje não morreu, pelo menos ninguém mais teve notícia dele. A pessoa que anda com Deus não vai morrer espiritualmente. Ela vai sempre estar na presença de Deus. Vai ser dirigida, guiada e amparada por Ele. Deus vai honrá-la porque essa pessoa está honrando a Deus. Porque está escrito: eu honro aos que me honram, porém os que me desprezam serão envilecidos, que significa serão tornados vis, uma coisa sem valor algum. Agora entenda bem, é preciso honrar a Deus em todo o tempo. Jesus disse que somente aquele que perseverar até o fim será salvo. E quando é que eu honro a Deus? Quando você conhece a palavra de Deus e a pratica, e obedece os seus mandamentos, então você está honrando a Deus. Se você não conhece, não há como você obedecer, mas o fato de não conhecer a lei não isenta ninguém da obrigação de cumpri-la. Se uma pessoa que conhece a lei e pratica o que é errado, essa pessoa se torna réu, uma pessoa também que não conhece a lei, mas comete o mesmo erro, ela também vai responder pelos seus erros. Ela é tão culpada quanto a outra pessoa que conhecia e fez o que era errado. Porém, Jesus disse que o servo que soube a vontade do seu Senhor e não se aprontou e nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que não soube e fez coisas que mereciam castigo, com poucos açoites será castigado, mas não estará isento de castigo. Bom mesmo é buscar conhecer a vontade do Senhor e fazer conforme o que lhe agrada. Porque diz a Escritura em Salmos 34, versículo 7, que o anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que o temem, isto é, aqueles que o respeitam. E o anjo do Senhor se acampa ao redor deles e os livra. O versículo 8 do Salmo 34 nos convida a provar e ver que o Senhor é bom. Está escrito assim: provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado, quer dizer feliz, o homem que nele se refugia. Salmos 34, versículo 8, afirma isto. Agora, o que é abrigar ou se refugiar em Deus? É tomar sua palavra nos seus lábios e confessar suas promessas. E nelas se abrigar. Naquilo que Deus te prometeu, você pode se sentir garantido, porque tudo quanto Ele fez entender pela palavra te pertence. E Ele te dará o que prometeu. Porque em Números 23, versículo 19, diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele dito, não o fará? Ou havendo falado, não o cumprirá? Por isso está escrito no Salmo 34, versículo 9, temei ao Senhor, vós, seus santos, quer dizer, aqueles que se separaram para Deus, porque nada tem falta os que o temem. Os leãozinhos necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor, de nada tem falta. Salmo 72, versículo 12 está escrito assim: porque Ele livra ao necessitado quando clama, como também ao aflito e ao que não tem quem o ajude. Observe aqui que Deus livrará o necessitado quando ele clamar. Se o necessitado não clamar, Deus não pode socorrê-lo. É preciso clamar. Deus diz por intermédio do profeta Jeremias: clama a mim e responder-te-ei.
e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Se você não clama, se você não pede, como é que Deus vai te socorrer? Aprenda isso. Quando você estiver necessitado, estiver passando por alguma tribulação, estiver sofrendo algum ataque do inimigo, seja no corpo, seja na mente, pode ser até quando vier aquela tentação para fazer alguma coisa que não deve, uma perturbação na alma, ou quando você estiver passando por alguma dificuldade financeira, ou na vida sentimental, ou em qualquer outro setor da sua vida. Clame. Não deixe de clamar. Ele prometeu que livrará o necessitado. Quem é o necessitado? Aquele que necessita do socorro dele, quando este clamar. E também livrará o aflito. Está aflito por algum motivo? Clame. Não deixe a aflição continuar em você. Clame a Deus. Clamar não significa gritar. Não importa a altura da voz. Eu entendo até o contrário. Porque Jesus disse que quando você for orar, você deve procurar um lugar onde é possível ficar a sós com Deus. Para ali você poder abrir o seu coração, sem que ninguém te incomode. Jesus disse, está escrito em Mateus capítulo 6, versículo 6. Tu, quando orares, entra no teu quarto e fechando a porta, ora a teu pai que está em secreto. Quer dizer que tem que ser no quarto, não. Pode ser no banheiro, pode ser em qualquer lugar. Desde que seja um lugar que você consiga ficar a sós com Deus, sem ninguém te incomodar. E diz assim, ora ao teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Para clamar, não é preciso gritar para os outros ouvirem. O que importa de verdade para Deus é aquele clamor interno, do interior, aquele clamor que vem do coração, aquele que você faz sobre a promessa de Deus. Se o aflito e o necessitado por socorro, a pessoa que não tem quem o ajude, clamar a Deus por socorro, Ele vai ajudar essa pessoa. E Ele vai livrá-la das garras do inimigo. Se você se tornar um filho de Deus, e a gente se torna um filho quando recebe a palavra de Deus e crê nela, conforme está escrito em 1 João, capítulo 12, aliás, ou melhor, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Está escrito assim, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, quando você recebe a palavra de Deus, você abre o coração para ela, recebe, crê naquela palavra, naquela hora você se torna um filho de Deus. Então, como eu ia dizendo, se você se tornou um filho de Deus, Ele jamais vai te desamparar. Está escrito em Isaías, capítulo 49, versículo 15. Pode uma mulher esquecer-se do seu filho de peito, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que essa se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti. Se você clamar, pode ter certeza, Ele te livrará. A única condição necessária para você receber a bênção de Deus é ter fé. Pode ser a pior situação. Você pode estar passando pelo pior problema da sua vida. Tudo é possível ao que crê. Clame a Deus e fique firme na fé. Acabou de clamar? Confia. Agradeça a Deus e dê o caso por resolvido. Ainda que os sintomas permaneçam por mais algum tempo, não duvide. Retenha firme a confissão da sua fé, porque fiel é aquele que prometeu. Tiago, capítulo 4, versículo 7 diz, portanto, sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Deus te abençoe.